Muito boa tarde a todos. A diretoria do Marília, acima de tudo, pede desculpa pelo atraso, houve um imprevisto. Agradece a presença de todos vocês e nessa tarde nós vamos apresentar, através dessa coletiva, o planejamento do Marília Atlético Clube para a restante da temporada, sendo a disputa da A3, a Copa Paulista e alguns outros detalhes que o nosso vice-presidente, juntamente com o nosso atleta Maicon, vai estar à disposição. Como acho que já foi passado para vocês, após a apresentação, terá direito a uma pergunta, nessa primeira etapa, à imprensa. Após, pode ser feito o trabalho individualmente. Ok? Muito obrigado. Vamos então à apresentação. Só um minutinho antes, você vai soltar o vídeo aqui? Acho que a gente atrapalha aqui o Mike. Não? Então tá bom. Felipe Moschetti, goleiro. Bruno Oliveira, lateral direito. Marcos Vinícius, zagueiro. Geninho, zagueiro também. Moisés, zagueiro. Vitor Souza, zagueiro. Luan Gama, lateral esquerdo. Rafael Maqueca, lateral esquerdo. Fabrício, volante. Levi, nosso volante. Júnior Santos. Léo Couto, volante. Marcos Andrade, volante. Kelvin, meia. Maicon Assis, meia. Leilson, meia. Kesley, meia. Wellington, atacante. Tito, atacante. Léo Bahia, atacante. Jean, atacante. Gustavo Nescau, atacante. E o nosso treinador, Guilherme Alves. PC Borges, auxiliar técnico. Eduardo Pascoal, preparador físico. Denner Costa, preparador de goleiros. Fábio Leonardo, massoterapeuta. Cícero Maurício, mordomo. Pessoal, rapidamente, eu vou tirar a máscara aqui para facilitar a comunicação, agradecer a presença de todos. Como o Vado mencionou, pedir perdão pelo um pouco do atraso. Nessa minha vida que eu tenho carregado, eu aprendi que duas pessoas a gente não pode fazer esperar. Uma delas é jornalista, mas eu peço demais. Desculpa, eu estava numa audiência agora com essa questão da pandemia e voltando ao fórum, a Justiça Federal, uma coisa envolvendo aí nossa atividade, então acabou atrasando um pouco. Vou ser bem objetivo também, por conta do avanço do horário. Eu gostaria, primeiramente, além de cumprimentar o torcedor maquiano que está nos assistindo, dizer o seguinte, principalmente aí, deixar uma mensagem aos senhores da imprensa. E pedir por gentileza, inclusive, uma situação que a gente vai ter que aprender a lidar a partir de setembro. Nós temos essa questão da dificuldade ainda do estádio no que diz respeito ao AVCB em todos os setores, e que envolve as cabines que nós tivemos lá, aquela limitação que o Corpo de Bombeiros colocou em 20 pessoas, sendo que dessas 20 pessoas eu tenho que destinar 4 para os diretores da equipe visitante, 4 para a equipe, no caso Marília, a equipe local. Isso mantém. Então eu só tenho 12 vagas para a imprensa. Claro que, se depender de nós, da diretoria do Marília, a gente até cede um pouco mais nosso espaço, mas o Marília foi até denunciado no TJD por não estar fornecendo espaço para a diretoria da equipe visitante. Então nós vamos ser muito rígidos, viu, Wagner, sobre isso. Então o Marília, a partir de 1º de setembro, vai fazer um credenciamento para a imprensa utilizar as cabines. E aí eu vou pedir, principalmente para a imprensa de Marília, no tocante a rádios, sites ou TV local, que vai ter limitação de espaço. Não é porque a pessoa utilizou a vida inteira e aí existia gente que vinha
Por exemplo, eu, para poder acompanhar a partida do Marília, eu também tive que fazer o exame do coronavírus e eu já tive o Covid há 3 meses atrás, mas é um protocolo da federação. Então, peço paciência e compreensão dos senhores também nesse ponto, tá? A gente tem tentado ao máximo seguir as regras que a federação nos passa, ser profissional e etc. Esse é um ponto. Segundo ponto, a partir de segunda-feira, então, os treinamentos iniciam, já todo mundo feito exame, 100% dos atletas feito exame, ninguém diagnosticado, somente 2 atletas que são da cidade, mas na verdade não são contratados, são, vamos dizer assim, tecnicamente sub-20, que deram positivo, nem treinaram, nem participaram de nenhuma atividade, até porque ainda não existe, mas e também não vão compor o elenco a partir de segunda-feira. Aqui eu não vi, viu, Wagner, mas não foi falado do Felipe Cordeiro, né? Lateral direito, eu já também aproveito para anunciar o Felipe Cordeiro, além de lateral direito, ele também atua em outras posições, vai compor o elenco do Marília, além desses atletas que vocês viram aqui anunciados como oficialmente contratados pelo MAC, para a sequência dessa 3 e também para a Copa Paulista. Tá? Aproveito aqui também para anunciar que nós não vamos disputar esse ano nenhuma competição de base. Primeiro que não vai, até agora a federação só anunciou o sub-20, mas por contenção de despesas e também orçamento já destinado à Copa Paulista e também ao restante da 3, nós não vamos disputar esse ano. Não adianta a gente disputar a competição por disputar, daqui para frente a filosofia nossa é disputar para trazer algo, seja título, seja acesso na divisão profissional e seja conquista de revelações nas categorias de base. Então a gente vai levar isso muito a sério, por isso que esse ano nós não vamos disputar o sub-20 por disputar. No outro momento a gente vai estar divulgando as outras situações conforme o dia a dia vai passando. Eu tenho aqui ao meu lado o nosso camisa 10, vamos dizer assim, o Michael. Eu não vou falar 100% camisa 10, né, Michael? Porque aqui em Escala acabou de descer ali o túnel. Mas é um grande jogador experiente, jogador tarimbado. Tem o fino trato da bola aí, a gente confia muito no talento do Michael. Vem aqui para somar com a gente. Agradeço publicamente, viu, Michael? Você confiar na diretoria do Marília, confiar na nossa comissão técnica e também vai ter a honra de vestir o nosso manto alves celeste. Marília está te recebendo de braços abertos, a cidade, o torcedor maquiano, tá? Nós estamos muito felizes com a sua chegada. O elenco é bom, vocês têm visto. Infelizmente hoje ainda a gente não tem uma situação cômoda na tabela, mas pelo grupo, pelo que vem pela frente, acho que tudo pode vir, né? Eu vou passar rapidamente a palavra a você e depois ao final aí a gente também, você perante aos presentes e a quem está nos assistindo e vai nos assistir, vestir a camisa do Marília. Tirar a máscara. Primeiramente, boa tarde a todos que estão presentes. Eu venho aqui a agradecer a direção do Marília pelo esforço que tem feito em montar esse elenco que está sendo muito bem feito, que é um elenco forte, um elenco que com certeza vai brigar pela classificação e também pelo acesso. E eu estou muito feliz pelo projeto, pela dedicação da presidência, da direção, e com certeza com o trabalho do professor Guilherme a gente vai alcançar esse tão sonhado acesso. Tá certo, então vamos fazer uma foto também aqui. O Maicon vestindo pela primeira vez oficialmente em público a camisa do MAC. Tá certo, então, o Wagner, você tem algum esclarecimento mais, né? Acho que é sobre... vamos abrir as perguntas primeiro, né, Michael? Antes, Isso. Se tiver alguma outra situação, a gente vai esclarecendo. Estamos divulgando, então, oficialmente todo o plantel. Além do Felipe Cordeiro, a gente ainda aguarda
temos uma conversa, o Wagner tem ainda uma possibilidade aí de um atacante de beirada para vir. No tocante, eu acho que das outras posições, né, a princípio encerrado, são esses atletas que vão. Provavelmente nossa primeira partida é dia 19 de setembro, sábado, 19h30, aqui no Abreuzão contra o Osasco. É isso que a gente espera. São 4 partidas seguidas na sequência da 3 e aí depois, vamos dizer assim, independente da eventual classificação entre os 8, nós já fizemos a nossa manifestação de participação da Copa Paulista. Claro que isso depende de uma classificação. Me parece que a princípio eu tinha conhecimento de 2 clubes que não teriam interesse de participar, que estão na parte mais alta da tabela. Aí a gente abriria, na verdade, isso é uma questão teórica, do 9º para o 11º lugar, né? Então teria que ficar entre os 11 para classificar para a Copa Paulista, e nós vamos conseguir essa classificação, tenho certeza disso. Nada de rebaixamento fora, pelo amor de Deus. Tá bem? Então, Vado. Vamos dar continuidade, aproveitarmos aqui para agradecermos, principalmente nesse momento difícil, todos os nossos patrocinadores, Pacaembu Construtora, PPA, a Unimed, Universidade Unimar de Marília, Canja, Famagás, Galeria Sanremo, Casa Sol, Comasa Comalto e a Bump. Está aberto para o veículo. Vamos ficar à vontade de perguntar para o vice-presidente Alisson, para o atleta Maicon. Tiago, da Web Rádio Play. Doutor Alisson, para ver que o Marília contratou bem, né? Olhando o perfil de atletas, o grupo que está sendo formado. E aí tem uma situação, nessa reformulação, da pandemia, né? Muitas incertezas, volta ou não volta o campeonato. Quais foram os fatores determinantes que o Marília enxergou? Agora é hora de sair ao mercado. Porque o que eu vejo, se demora um pouquinho mais para sair, não conseguiria contratar com a qualidade que fez. Tiago, desde a paralisação e a sequência do campeonato, bom, não havia sequência, o que havia era conversa cotidiana com a federação e reuniões periódicas. E foi ali mais ou menos em maio que a gente teve final de abril já fizemos o contrato com o Wagner. Esse, eu acho que foi o primeiro passo para dizer que o Marília queria voltar com uma outra performance, assim, pelo menos na proposta para o campeonato. E aí isso eu tratei com o Wagner, ele absorveu e abraçou a causa. E uma reunião depois minha, eu, Wagner e Guilherme, a gente traçou esse plano. Segundo, foi essa reunião de maio, que eu estou dizendo que com a federação, nós entendemos que naquele momento o campeonato voltaria, e aí a gente entendeu definitivamente que a gente, de alguma forma, a gente deveria ir forte para o mercado. E desde maio, o Wagner, com a aval da direção, foi forte, começou a fazer pré-contratos. Muitas vezes, alguns descobertos por vocês da imprensa, por um bom trabalho que vocês fazem, mas a gente segurou, até porque pré-contrato não é contrato, né? Então, inclusive, essa semana foi finalizado mais alguns pré-contratos, que foi o do Maqueca e do Rafael Cordeiro, e a gente tinha isso verbalmente falado, mas não tinha assinado, e a gente segurou. Significativo, porque é um recurso que mostra que o Marília está mudando a gestão, né, levando esse trato com seriedade. Prisciele, da TV Tem. A equipe do MAC passou por testes de Covid-19, né? Vocês já têm um resultado? E também em relação ao estádio, caso a cidade seja rebaixada para a fase laranja, vocês vão precisar jogar em um outro local. Já tem um planejamento em relação a isso? Obrigada. Prisciele, no tocante aos exames, nós fizemos 2. Para um laboratório de Marília, arcado pela diretoria do MAC, através de seus patrocinadores. Os resultados todos já saíram e todos deram negativo, exceto desses 2
meninos de Marília que não são atletas contratados, e sim atletas que vinham em observação. E no tocante a essa questão da classificação, claro que é uma coisa que infelizmente pode acontecer, é uma discussão de entendimento entre município e Estado, mas a gente sabe que a federação ela segue o que o Estado classifica. Como isso é uma situação hipotética, nós não temos nada definido. Porém, sabemos que se isso vier a acontecer, eventualmente, Marília deve jogar num estádio a ser definido pela federação, na localidade também a ser definido, inclusive viagem e hospedagem a ser custeado pela própria federação, somente a alimentação pelo clube. Então, eu acho que a federação também tem nos respaldado a gente conseguir tocar esse término de campeonato aí com tranquilidade. E os atletas, eles têm se cuidado, já todos aí passando pelos seus testes físicos, testes de médicos, que não é só Covid, e orientados, eles sabem, eles vivem do seu corpo, né? Eles precisam estar bem. Então, se reservando, protocolos de segurança, álcool gel, máscara, distanciamento, ficando em suas residências. Então, eu acho que isso também está bem tranquilo. Complementando, os últimos exames saíram o resultado, todos negativos. Exatamente. Esses dois não são atletas do Marília. São atletas que viriam para observação. E aí nós, por precaução, até nos que vão vir ou vierem, ou já estão se apresentando para passar por testes, avaliação, a gente faz o exame também. Esses dois nem vão passar por teste, pelo menos enquanto não vierem ser curados. Tá? Vou aproveitar, Vado, mais um esclarecimento importante dizer. Nós temos o Marquinho, que é da ciência agora, o Matheus e o Neto, vão compor a assessoria de imprensa do Marília. Eles vão estar divulgando, se não diariamente, mas sempre fotos de treinos, vídeos que vão ser uma espécie de entrevista com alguns atletas selecionados pelo clube, notícias por texto e etc. Porque a federação também nos exige, infelizmente, essa limitação de acesso até da imprensa nos treinos. Claro que a gente já protocolou, pelo menos uma vez, cada 15 dias, uma espécie de treino aberto para a imprensa ou para algumas pessoas visitarem, mas isso ainda depende de autorização e protocolo. Boa tarde, Fábio Rosa, Record TV. O MAC volta, né? Graças a Deus, já fazia muito tempo, estava todo mundo esperando, mas volta numa situação bem complicada na tabela, né? Com pouco tempo ou quase nenhum para reação. Um mês aproximadamente de preparação, para a gente poder esclarecer melhor a torcida. Como é que está o cronograma, então, para que o time chegue realmente e já faça, né, o que tem que fazer logo no primeiro jogo, que é o que todo mundo espera aí, por gentileza. Ô Fábio, um dos principais critérios que nós utilizamos para o retorno, e aí, ou seja, as contratações desses atletas eram atletas que estão em atividade neste momento. O Maicon, eu vou até depois passar, o Maicon vai falar agora a trajetória recente dele, mas nós temos o Maicon, nós temos, por exemplo, o Bruno, que chegou agora também essa semana, estava jogando o campeonato estadual, todo mundo jogando já o pós-pandemia, olha que legal. Alguns campeonatos regionais, o campeonato baiano, o campeonato paraense, o campeonato carioca, o campeonato... Nós temos o Moisés, zagueiro, que jogou a semifinal contra o Grêmio. Acho que é uma semana, aí, 10 dias, não sei quando foi o último jogo. Uma semana, né? Então, é tudo atleta que, além de já ter uma força física diferenciada, eles vêm com um histórico de atividade recente. Isso foi um entendimento da diretoria, através do Wagner, com a comissão técnica, uma forma de você montar um elenco que já chega, não chega no zero. Já chega, se é de 0 a 100, eu chego no 30, no 40. E aí eu vou ter um mês aí para chegar no 100. Essa questão do prazo vai ser para todo mundo, né? No caso, pensando em início de treino 17 e campeonato começando, no caso nós, 19, 20, que é a data definida, a gente fala 19 porque a gente sempre joga aos sábados à noite. Então, é um mês mesmo. Passar o Michael para bater um papinho sobre isso. As perguntas também poderão ser dirigidas ao atleta Michael. O Vado, ele vai falar agora. É isso? Então vai. Boa tarde, sou Iago Lima, do Marília Gol, TV Canal 4. Michael, a gente sabe da tua carreira em relação recente ao Brasil de Pelotas, né? Série B, Campeonato Estadual da Elite.
Eu gostaria que você falasse um pouco das suas características para o torcedor se identificar, como que é o Michael dentro de campo, né? Aquele camisa 10, carrega mais a bola, tem o trunfo da bola parada. E eu gostaria que você falasse também o que foi o diferencial para você vir para o Marília, porque eu tenho certeza que houveram outras propostas e a gente sabe disso. Queria que você falasse um pouco por que você escolheu o Marília para construir uma história aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Iago. É um prazer estar falando com você. Então, minhas características de jogo é um jogador técnico, né, que gosta de ter a bola, gosta de ter uma posse de bola boa. E, como o Bento falou, tem uma boa bola parada, onde hoje a maioria dos jogos se decide muito. Então, um jogador rápido, finaliza bem. Então, estou procurando agora, com essa chegada aí no Marília, procurar aperfeiçoar essas características para que a gente busque as vitórias. A segunda pergunta é... Cara, desde o momento que eu tive contato com o Wagner, eles foram muito sinceros comigo, passaram o planejamento do Marília, o projeto, e isso foi que fez que eu pensasse bem e abraçasse esse projeto. Então, desde que eu cheguei na cidade de Marília, estou muito feliz, o pessoal me acolheu muito bem, a direção, o próprio Guilherme. Então, a expectativa é muito boa, estou muito feliz e espero corresponder, porque não adianta de nada eu chegar aqui, não corresponder, não render, que isso não vai adiantar de nada. Então, estou muito focado e espero corresponder ao máximo essa expectativa da direção. Olá, boa tarde ao Alisson, boa tarde ao Maicon, Rafael do Canal 9. Minha pergunta ao Maicon é a seguinte, Maicon: agora nesse tempo de pandemia, a gente pensa muito na distância, né? Mas esse começo aí, esses primeiros contatos com seus novos companheiros, como que foi? Fala um pouquinho pra gente como que foi. A gente que vive da bola, a gente acaba, alguns atletas já joguei contra, já jogamos juntos, então isso é, como a gente vive futebol, isso não tem novidade nenhuma no caso. Mas, como eu disse, eu estou muito feliz pelo grupo que a direção tem montado, e sem sombra de dúvida o Marília nessa volta aí dessa pandemia aí vai dar trabalho. A gente vai buscar essa classificação primeiramente, que é o objetivo, e depois sim, com planejamento tudo, pensar no acesso. Boa noite, Alisson, Maicon, Jorge, da TV Canal 4 e do Jornal da Manhã de Marília. Queria fazer a pergunta para o Alisson, em relação principalmente à questão do elenco, né? A gente tem visto que alguns atletas serão avaliados, alguns nomes até foram divulgados, até alguns nomes foram divulgados como jogadores já acertados, como o Marquinho Coelho e o Kesley, né? Pelo menos o que foi passado para a gente é que eles seriam avaliados. Até em meio a isso, eu queria saber quantos atletas vocês pretendem avaliar, porque hoje vocês estão com 23 jogadores, né? Sendo que 22 para a listagem principal, já que o Gustavo Nescau faz parte da lista B. Então vocês têm ainda mais 4 vagas a serem preenchidas. Além de a possibilidade de um atacante de lado, o preenchimento desta lista será com esses jogadores avaliados. O Guilherme também citou a possibilidade de jogadores entre 17 e 19 anos aqui da cidade, né, que já tem um histórico de categorias de base de clubes profissionais, também integrarem um elenco para futuramente serem negociados, poder até fazer parte do grupo para a Copa Paulista. Queria saber em relação a essa questão, Alisson. Ô Jorge, o Kesley ele vai integrar o grupo, vai ser avaliado. É um atleta que agrada a diretoria e ao treinador. Menino experimentado, já também teve passagem pelo Cuiabá, se não me falar a memória, a Série B e etc. É da cidade e ele vai ser aproveitado. Bem provável que tenha inscrito para 3, vamos dizer assim. Consequentemente, para a Copa Paulista. No tocante ao Marquinhos, ele tem um problema de uma lesão. E aí foi diagnosticado. A gente tem um compromisso, inclusive, de auxiliá-lo nesse sentido. É um atleta que tem um biotipo interessante, um atleta que
que merece ser também analisado, mas a gente vai cuidar dessa parte da saúde dele primeiro. E o Rafael, pelo menos por hora, não vai compor a equipe, houve um entendimento de aguardar. Seria a questão do Sub-20, que eu anunciei que a gente não vai participar, por conta de orçamento já programado para essas duas competições, e aí é muito, muito melhor. Por exemplo, nós temos o Novo Horizontino, que é uma das equipes mais estruturadas do interior de São Paulo hoje, disputa o Campeonato Paulista da Série A1 e o Campeonato Brasileiro, que o seu Sub-20 já não vai disputar também, porque resolveu disputar a Copa Paulista com o Sub-20. E isso também, essas ideias que a gente vem pegando, trouxe para a gente disputar essa Copa Paulista. Obviamente que a gente vai firme para a Copa Paulista também, porém com possibilidade daí de algumas peças também a serem lapidadas. Nós temos o Gustavo Nescau, que é um atleta que o Marília investiu na sua carreira já, fazendo um contrato um pouco mais longo. A gente acredita que é um atleta que pode ser lapidado até pelas características e pela posição ser parecida do nosso treinador, então tem muito para aprender, tem chance muito de evoluir. E aí nós temos o Kesley e mais alguns nomes que aí vai ficar para a gente anunciar a partir da semana que vem, só de meninos da cidade, na sua maioria, pode ser que venha alguém de fora. O Alexandre era um atleta que a gente estava pensando em contar também, mas houve uma proposta do exterior e ele não estava querendo voltar mais para a Marília, ele não tem vínculo profissional com o MAC. Então a gente também não tem essa postura de segurar, a gente quer deixar todo mundo feliz também, e ele é um atleta ainda em formação. Então fica, a princípio, dos 3 anunciados, 1 confirmado e 6 ainda a confirmar. E daí pode ser que esses, além do Berada, né, o atacante de extremo, como o pessoal fala, que seria o 24º, se não me fala a memória, você sabe até os números melhor que eu, Jorge, poderia compor as 26 vagas, né? Seriam 27 porque o Nescau faz parte da B. Não devemos contratar mais ninguém, tá? Para a sequência da 3, a gente entende que o elenco está completo, exceto somente esse Berada que faltaria. Claro que isso pode ser alterado conforme os dias vão passando, ou eventuais situações de lesão. Pelo amor de Deus, bate na madeira, porque eu sofri muito já esse ano com isso. Espero não sofrer. E para a Copa Paulista, se acontecer de uma classificação, nós para as quartas de final e começar o campeonato concomitante, o elenco de repente ficar reduzido, é uma situação que aí pode existir alguma contratação ou outra pontual, mas a princípio não. Feito? Então encerramos a nossa coletiva, continua pelo Canal 4 o programa A Bola Toda, agradecemos a presença de todos e um ótimo ano para Marília Atlético Clube. Muito obrigado.